chegou. O amor floresceu. Mas e se a calmaria for apenas a superfície de um mar de segredos prestes a se agitar? Na Fazenda Boa Esperança, o passado nunca realmente se foi. Ele apenas aguardava o momento certo para ressurgir. E a conta pode ser alta demais para ser paga. Na vastidão de Minas Gerais, onde o verde se encontra com a tradição secular, a Fazenda Boa Esperança erguia-se como um bastião de luxo e prosperidade. Seus imponentes portões de madeira entalhada e os jardins meticulosamente cuidados eram a prova visível do bom gosto e do sucesso que a cercava. Rafael Antunes, o magnata que trocara a toga pela vida rural, era o senhor absoluto desse império silencioso, um homem cujo olhar penetrante carregava as marcas de um passado complexo, mas que agora parecia encontrar a tão desejada calmaria ao lado de Clara. A fazenda, que antes fora palco de dramas intensos e reviravoltas emocionais, agora respirava uma atmosfera de renovação e esperança, um verdadeiro oásis onde o amor tentava fincar raízes profundas. Os dias na Boa Esperança desdobravam-se em uma rotina que beirava a perfeição. Manhãs luminosas abriam-se com o canto dos pássaros e o aroma do café fresco, enquanto Rafael e Clara desfrutavam de longos cafés da manhã na varanda, sob as colunas esculpidas, a paisagem panorâmica servindo de testemunha de sua crescente afeição. Cada detalhe, dos móveis de madeira maciça que adornavam os interiores, aos lustres rústicos chiques que irradiavam uma luz calorosa, compunham um cenário de requinto rural, um lembrete constante da riqueza silenciosa que permeava cada canto da propriedade. Eles caminhavam de mãos dadas pelos pomares, sorrisos trocados em cumplicidade, na tentativa genuína de construir um novo amor sobre as ruínas de antigas feridas. Contudo, por trás da fachada de serenidade e dos laços que se fortaleciam a cada dia, a Fazenda Boa Esperança guardava em suas paredes de madeira nobre os ecos de um passado que se recusava a ser esquecido. Rafael sabia que seus segredos, por mais enterrados que estivessem, eram como sementes adormecidas, prontas a germinar na hora menos esperada. A presença de Clara em sua vida era um bálsamo, um farol de esperança que o impulsionava a buscar a redenção, mas a sombra de suas antigas decisões pairava, uma lembrança constante de que a paz, por vezes, era apenas um interlúdio. O amor que florescia entre Rafael e Clara era mais do que uma paixão. Era a promessa de um recomeço, um pacto silencioso de que, juntos, poderiam superar qualquer adversidade. Eles se dedicavam a fortalecer os alicerces de sua relação, conversando por horas na biblioteca, entre as estantes altas, repletas de livros e o calor aconchegante da lareira, compartilhando sonhos e medos. Rafael, com sua postura firme e dominante, mas com os traços melancólicos que o tornavam ainda mais enigmático, revelava a Clara facetas de sua alma que poucos conheciam, numa demonstração de confiança que consolidava a união. Mas o universo, por vezes, tem seus próprios planos. Enquanto a vida na Fazenda Boa Esperança fluía em uma harmonia quase perfeita, um evento sutil, quase imperceptível, estava prestes a perturbar essa tranquilidade. Um telefonema anônimo, uma sombra que se esgueirava pelas cercas, um objeto encontrado fora do lugar na biblioteca. Algo estava se movendo nas profundezas desse cenário idílico. O destino, com sua ironia cruel, começava a tecer os fios de um novo desafio, uma ameaça inesperada vinda de uma consequência não prevista de segredos passados, ou talvez de uma fonte misteriosa. A paz, tão arduamente conquistada, estava prestes a ser testada. A manhã na Fazenda Boa Esperança desdobrava-se em uma sinfonia de tons dourados e aromas terrosos. O sol recém-nascido pintava os céus de laranja e rosa,
derramando uma luz suave sobre os telhados de telha colonial e as varandas amplas que circundavam a imponente casa-sede. Rafael Antunes, em sua camisa de linho branco impecável e calça de sarja escura, caminhava pelos jardins impecáveis, sua figura alta e imponente destacando-se contra o verde vibrante. Seus passos eram firmes, mas havia uma leveza em seu semblante que denotava uma paz recém-encontrada. Desde que Clara havia se tornado parte de seu mundo, a rigidez que antes o definia dera lugar a uma serenidade contida, um indício de que finalmente ele estava permitindo-se sentir. Os canteiros de flores, cuidadosamente arranjados, exalavam um perfume doce que se misturava ao cheiro de terra molhada, criando um ambiente de pura harmonia. Clara, por sua vez, estava na cozinha gourmet da fazenda, um espaço que combinava a funcionalidade moderna com o charme rústico, supervisionando o café da manhã. Ela escolhia frutas frescas e pães artesanais, seu sorriso iluminava o ambiente. Sua presença era um contraponto delicado à força de Rafael, mas sua determinação e resiliência eram igualmente notáveis. A bancada de mármore polido refletia a luz da manhã e os utensílios de cobre pendurados nas paredes cintilavam. A relação entre eles florescia em gestos sutis, o toque casual de mãos, o olhar que buscava o outro em meio a uma conversa, a forma como o Rafael a observava com uma admiração que ele não se permitia exibir tão abertamente antes. Era um amor que se construía na quietude dos dias, longe dos holofotes do passado turbulento. Depois do café, eles se dirigiram ao alpendre principal, com vista para o vale. A vista panorâmica, emoldurada pelas colunas esculpidas, era de tirar o fôlego. As vastas plantações se estendiam até onde a vista alcançava, pontilhadas por árvores centenárias. Rafael, com seu chapéu rural estiloso apoiado sobre as pernas, folheava um jornal enquanto Clara lia um livro, ocasionalmente levantando os olhos para observá-lo. O silêncio entre eles não era de ausência, mas de plenitude, uma cumplicidade construída na base da confiança e do respeito mútuo. Era nesses momentos de tranquilidade que a mente de Rafael divagava para longe dos tribunais e das complexidades do seu passado, permitindo-se desfrutar do presente. No entanto, uma pontada de apreensão, quase imperceptível, começou a permear a consciência de Rafael. Era como uma nota dissonante em uma melodia perfeita, um pressentimento que roía nas bordas de sua paz. Ele tentava ignorá-lo, atribuindo-o ao cansaço ou à sua velha paranoia, resquício de uma vida onde cada passo era calculado e cada inimigo potencial. Olhou para o céu azul, tentando afastar a sensação, mas ela persistia, um sussurro inquietante no fundo de sua mente. Clara, sensível à sua aura, percebeu a mudança sutil em sua expressão. — Está tudo bem, Rafael? Ela perguntou, sua voz suave. Ele forçou um sorriso, assegurando-lhe que sim, mas seus olhos, por um breve instante, traíram a verdade. Mais tarde, enquanto Rafael trabalhava em seu escritório sofisticado, imerso em documentos e planos para a fazenda, um detalhe chamou sua atenção. A escrivaninha de madeira maciça, sempre organizada de forma impecável, parecia ligeiramente alterada. Um porta-canetas de prata, que ele sempre deixava no canto esquerdo, estava agora no direito. Era um detalhe ínfimo, quase insignificante, mas para alguém com o seu grau de observação e apego à ordem, era notável. Ele descartou a ideia como um lapso de memória, ou talvez um dos funcionários reorganizando sem querer, mas a imagem do objeto fora do lugar persistiu em sua mente. A biblioteca, seu santuário particular, também apresentava algo estranho. Rafael entrou para buscar um livro e notou que um volume antigo, um tomo de capa de couro que ele raramente tocava, estava ligeiramente puxado para fora da estante,
como se alguém o tivesse manuseado recentemente. Não havia poeira sobre ele, o que indicava que o movimento era recente. Ele passou os dedos pela lombada, sentindo um arrepio. A fazenda, com suas portas altas e janelas com esquadrias elegantes, era uma fortaleza, mas a sensação de que algo não estava certo começou a se instalar, como uma névoa que lentamente encobria o campo. Naquela noite, enquanto a escuridão envolvia a Boa Esperança, um telefonema anônimo tocou no telefone fixo da casa, que ficava no hall de entrada. Rafael atendeu, seu tom de voz formal e inquisitivo. Do outro lado, apenas um silêncio pesado, e então um sussurro indistinto, quase um ruído branco, seguido por um clique, que indicava a desconexão. Ele franziu o senho, a linha da testa marcada por uma ruga de preocupação. Quem ligaria e não falaria nada? Era uma brincadeira ou algo mais sinistro? A paz aparente da fazenda começava a rachar sobre a superfície, e Rafael sentia a velha tensão, aquela familiar sensação de alerta, retornar. Enquanto Rafael e Clara se recolhiam em seus aposentos, a lua cheia iluminava a vastidão da propriedade. Longe dali, escondido entre as árvores que margeavam a estrada de acesso à fazenda, um vulto observava a casa. Uma silhueta esguia, quase um fantasma na escuridão, com um binóculo apontado para as luzes que emanavam da mansão. Seus olhos, que brilhavam com uma intensidade fria, varriam cada canto da propriedade, como se buscasse algo ou alguém. Um sorriso cruel, quase imperceptível, curvou os lábios da figura antes que ela se dissolvesse nas sombras, deixando para trás apenas o eco de um mistério que começava a se desenvolver sob o céu estrelado da fazenda Boa Esperança. Os dias que se seguiram ao telefonema anônimo trouxeram uma camada sutil de tensão para a fazenda Boa Esperança, uma rachadura na fachada de serenidade que Rafael e Clara se esforçavam para manter. Rafael, por natureza um homem pragmático e cauteloso, não conseguia ignorar o incidente. Seus pensamentos voltavam-se repetidamente para o silêncio da ligação e para a sensação de estar sendo observado, uma sensação que ele conhecia bem de seus tempos como juiz, quando inimigos e aliados eram indistinguíveis. Ele intensificou sua vigilância, percorrendo os limites da propriedade com mais frequência, seus olhos perscrutando as cercas e as trilhas menos usadas em busca de qualquer anomalia. A vasta extensão da fazenda, que antes era seu refúgio, agora parecia ter se transformado em um palco para um drama invisível. Clara percebeu a mudança no comportamento de Rafael. Embora ele tentasse disfarçar, sua postura mais rígida, o olhar mais distante e os breves momentos de absortidão não passavam despercebidos. Ela sabia que os demônios do passado de Rafael eram muitos e variados, e temia que algum deles estivesse ressurgindo. Numa tarde, enquanto tomavam chá na varanda, Clara tocou no assunto com delicadeza. Rafael, você está inquieto. O que está acontecendo? É sobre aquela ligação? Ele hesitou, relutante em preocupá-la, mas a sinceridade nos olhos dele a encorajou. Ele confessou a estranheza do porta-canetas e do livro na biblioteca, além do telefonema, admitindo que algo não parecia certo, embora ele não soubesse explicar o quê. A revelação deixou Clara apreensiva. Ela se recordava vividamente dos desafios que haviam enfrentado juntos, e a ideia de um novo perigo à espreita era desanimadora. No entanto, sua natureza forte e sua lealdade inabalável a Rafael a impeliram a agir. Ela propôs que eles investigassem discretamente, começando pela biblioteca. A sala, com suas estantes altas e madeira escura, parecia guardar segredos em cada volume. Eles examinaram a estante onde o livro fora encontrado, passando os dedos pelos lombos de couro envelhecido, buscando qualquer indício,
qualquer pista que pudesse revelar quem havia acessado o local. Durante a investigação, Rafael notou algo ainda mais perturbador. Em uma das prateleiras mais altas, atrás de uma série de volumes antigos de direito, havia uma pequena fresta na parede que ele nunca havia percebido antes. Era um compartimento secreto, tão bem escondido que só poderia ser encontrado por alguém que soubesse exatamente onde procurar. Seu coração acelerou. Ele puxou os livros, revelando um espaço oco. Lá dentro, não havia nada além de uma antiga chave de bronze, oxidada pelo tempo, e um pedaço de papel amarelado, dobrado e selado com cera. O selo tinha um brasão que ele não reconhecia, um lobo uivando para a lua. A descoberta trouxe uma avalanche de perguntas. Quem havia escondido aquilo ali? E por que o compartimento fora aberto recentemente? A chave e o papel pareciam pertencer a um passado remoto, mas o fato de terem sido manuseados agora indicava que alguém estava remexendo em coisas antigas. Rafael sentiu um calafrio na espinha. Ele desdobrou o papel com cuidado. A escrita era elegante, em uma caligrafia antiga, e o texto era curto, mas enigmático. A verdade jaz onde o sangue foi derramado. O lobo nunca esquece a presa. Não havia assinatura. Apenas as palavras sombrias que ecoavam na quietude da biblioteca. A frase "o lobo nunca esquece a presa" ressoou na mente de Rafael. Era uma alusão a algo que ele não conseguia decifrar. O brasão do lobo, a chave antiga, a mensagem críptica, tudo indicava uma ligação com seu passado sombrio, mas a conexão exata escapava-lhe. Clara, ao ler a mensagem, sentiu um arrepio. Isso parece uma ameaça, Rafael. Você tem alguma ideia do que isso significa? Ele balançou a cabeça, sua expressão grave. Os segredos que ele pensava ter enterrado pareciam estar vindo à tona, e dessa vez a forma como eles se manifestavam era mais perturbadora e pessoal do que qualquer coisa que ele já tivesse enfrentado. Naquela noite, a sensação de vigilância se intensificou. Rafael e Clara jantaram em silêncio, a conversa pontuada por pausas tensas. Os lustres rústicos chiques do refeitório, que normalmente irradiavam calor, pareciam agora projetar sombras mais longas e inquietantes. De repente, a luz piscou e apagou por um instante, mergulhando o ambiente em escuridão total. Um grito assustado escapou de Clara. Rafael imediatamente acendeu a lanterna de seu celular, iluminando o cômodo. A luz voltou segundos depois, mas o incidente serviu para reforçar a ideia de que a fazenda, antes um refúgio, estava vulnerável. Enquanto Rafael checava os disjuntores, ele notou que a porta dos fundos da cozinha, que levava ao pomar, estava destrancada. Ele tinha certeza de tê-la trancado antes do jantar. Um vento frio soprou para dentro, fazendo as cortinas flutuarem. A sensação de que havia um intruso na propriedade, alguém que não era bem-vindo, tornou-se quase palpável. Os passos de Rafael soaram pesados quando ele se dirigiu à porta, trancando-a com firmeza. A fazenda Boa Esperança, antes um símbolo de paz e recomeço, estava agora sob o cerco de uma sombra invisível, uma ameaça que se movia nas penumbras, prometendo desvendar verdades há muito enterradas. A madrugada na fazenda Boa Esperança foi pontuada por uma inquietação que Rafael não sentia há muito tempo. Ele passou horas em seu escritório, a chave de bronze e o bilhete enigmático sobre a mesa de mogno, refletindo sobre as palavras "A verdade jaz onde o sangue foi derramado. O lobo nunca esquece a presa." Sua mente de ex-juiz, acostumada a desvendar mistérios e analisar provas, trabalhava em overdrive. Ele revisou mentalmente cada caso importante de sua carreira, cada inimigo que poderia ter sido ferido por suas decisões, cada segredo que ele pensava ter deixado para trás. A lista era longa e exaustiva, um testemunho de uma vida dedicada à justiça, mas também à criação de adversários implacáveis. Clara, que também teve uma noite de sono agitada, encontrou Rafael no escritório ao amanhecer, a xícara de café intocada ao seu lado.
Seus olhos denunciavam o cansaço, mas havia uma chama de determinação neles. Precisamos descobrir o que essa chave abre, Rafael. E quem é o lobo? Ela afirmou, sua voz firme. Rafael concordou. A chave antiga parecia ser a peça central desse quebra-cabeça, e ele começou a especular sobre onde ela poderia se encaixar. Sua fazenda era antiga, cheia de cômodos e passagens que ele ainda estava descobrindo, mas a sensação de que aquilo não era uma simples brincadeira de mau gosto o impulsionava. Rafael relembrou que a Fazenda Boa Esperança, embora ele a tivesse modernizado, possuía estruturas e segredos que vinham de gerações passadas. Havia um antigo celeiro, afastado da casa principal, que raramente era usado. Ele tinha uma porta de ferro enferrujada que sempre esteve trancada e cujas chaves originais haviam se perdido há décadas. Poderia ser ali? Ou talvez um dos pequenos cômodos ocultos na adega, ou mesmo um compartimento esquecido nas paredes da casa grande. A vastidão da propriedade, com os seus caminhos de pedra e alpendres escondidos, oferecia inúmeros esconderijos para um segredo antigo. Eles decidiram começar pelo celeiro. Ao se aproximarem, o ar ficou mais denso e o cheiro de mofo e terra pairava no ambiente. A porta de ferro, pesada e coberta de ferrugem, parecia um portal para outra época. Rafael inseriu a chave de bronze na fechadura. Com um ranger alto e arrastado, a fechadura cedeu e a porta se abriu, revelando um interior escuro e empoeirado. Teias de aranha cobriam as paredes, e a luz fraca que entrava pelas frestas do telhado revelava pilhas de objetos esquecidos. Ferramentas agrícolas antigas, caixas empoeiradas e móveis em desuso. No canto mais afastado do celeiro, sob uma lona grossa e empoeirada, havia um pequeno baú de madeira escura com detalhes em ferro forjado e um brasão quase ilegível, mas que Rafael reconheceu como o mesmo do selo no bilhete. Um lobo uivando. Seu coração acelerou. Era evidente que aquele baú era o foco da mensagem. Ele se ajoelhou e tentou abri-lo, mas estava trancado. Rafael buscou nas ferramentas antigas do celeiro um pé de cabra para forçar o baú, mas Clara o deteve. Rafael, precisamos ser cuidadosos. Se alguém deixou essa mensagem e essa chave, talvez queira que abramos isso, mas talvez seja uma armadilha. Não podemos ser precipitados. A prudência de Clara era um contraponto necessário à impulsividade de Rafael. Ele concordou, relutante. Decidiram levar o baú de volta à casa-sede e examiná-lo com mais calma. Com dificuldade, arrastaram o pesado baú até a biblioteca, o local onde o mistério havia começado. Lá, com a luz do dia entrando pelas janelas altas, puderam examinar o objeto com mais atenção. O baú era feito de madeira maciça, com reforços de ferro e um sistema de tranca complexo. Rafael, com sua experiência em investigações, notou que a fechadura era diferente daquela que a chave abrira. Parecia ser um mecanismo que exigia uma combinação ou uma segunda chave. Enquanto Rafael e Clara investigavam o baú, no fundo do compartimento secreto onde a chave e o bilhete foram encontrados, Rafael sentiu um pequeno entalhe na madeira. Ao aprofundar o dedo, ele percebeu que era um mecanismo. Com um clique suave, uma pequena gaveta oculta se abriu. Dentro, havia um pequeno diário de couro de aparência muito antiga e uma fotografia desbotada. Rafael pegou a fotografia com as mãos trêmulas. A imagem era de seu pai, um homem que ele idolatrava, ao lado de outras pessoas, desconhecidas. Ele se lembrava vagamente de algumas dessas faces de fotos antigas que sua mãe guardava. No canto da fotografia havia uma data, 1985, e ao lado da data, um nome riscado em letras miúdas, Projeto Lotus. As palavras do bilhete, a verdade jaz onde o sangue foi derramado, começaram a ganhar um novo e aterrador significado.
O diário, que ele ainda não abrira, parecia ser a chave para desvendar um passado que se mostrava mais complexo e perigoso do que ele jamais imaginava. O diário de couro, com suas páginas amareladas e capa desgastada, parecia pulsar com histórias não contadas, ecos de um passado que Rafael nunca imaginou que o alcançaria com tamanha intensidade. A fotografia de seu pai, jovem e sorridente ao lado de rostos estranhos, marcados pela enigmática inscrição Projeto Lotus e a data de 1985, era um golpe no estômago. O homem imponente e misterioso que Rafael se tornara, agora via sua própria história ser reescrita por uma narrativa que envolvia seu pai em circunstâncias desconhecidas e potencialmente perigosas. Clara, ao lado dele, sentia a tensão em cada músculo de seu corpo, a aura de medo e incerteza que emanava dele. Rafael abriu o diário com as mãos hesitantes. As primeiras páginas continham anotações banais, registros de clima e plantio, típicos de um fazendeiro. Mas, à medida que ele avançava, a caligrafia mudava, tornando-se mais apressada e nervosa. O diário pertencia a um antigo morador da fazenda Boa Esperança, um homem chamado Arthur Nogueira, que viveu na década de 80. As entradas revelavam uma história de colaboração em um projeto secreto, envolvendo mineração em terras vizinhas e a promessa de uma riqueza fabulosa. O Projeto Lotus não era apenas um nome, era uma operação clandestina envolta em mistério e, ao que parecia, em grande perigo. As páginas do diário de Arthur detalhavam reuniões secretas na própria fazenda, discussões acaloradas sobre a viabilidade do projeto e, mais tarde, desavenças e desconfianças entre os envolvidos. Rafael leu com um nó na garganta a menção de seu pai, que era um dos principais investidores e idealizadores do Lotus. A cada linha, a imagem de seu pai, o homem íntegro e respeitado que ele sempre admirou, começava a se distorcer. O diário falava de uma substância rara e valiosa que seria extraída, algo que poderia mudar o destino de todos, mas que também atraía a cobiça de pessoas perigosas. O ponto de virada na narrativa do diário era uma entrada que descrevia uma discussão violenta. Arthur registrava seu medo crescente, a sensação de que o projeto estava saindo do controle e que algumas das pessoas envolvidas eram cruéis e inescrupulosas. Ele mencionava um homem apelidado de O Lobo, que parecia ser o mais implacável de todos, um executor que não hesitaria em usar a violência para alcançar seus objetivos. Rafael sentiu um calafrio ao ler o apelido. O lobo nunca esquece a presa. A frase do bilhete enigmático ecoava com uma clareza aterrorizante, conectando o passado sombrio da fazenda ao presente. A entrada final do diário de Arthur era a mais perturbadora. Datada de poucos dias antes de sua morte, ela falava de uma traição, um roubo de documentos e uma substância perigosa que havia sido descoberta e que deveria ser mantida em segredo. Arthur escreveu que havia escondido a substância em um local seguro na fazenda, pois sabia que ela era a chave para desmascarar o lobo e seus cúmplices. A última linha, escrita com caligrafia trêmula, era um apelo desesperado. Se algo me acontecer, a verdade está escondida onde o sangue foi derramado. Que Deus me perdoe. A fazenda Boa Esperança, um império de luxo, revelava agora seu lado mais sombrio, um palco de ganância e violência. Rafael fechou o diário, a cabeça girando, o baú no celeiro, o compartimento secreto na biblioteca, a chave de bronze, o bilhete enigmático e agora o diário de Arthur. Tudo apontava para um tesouro oculto, mas não um tesouro de ouro ou joias, e sim um segredo perigoso que havia causado a morte de Arthur e talvez de outros.
A frase "onde o sangue foi derramado" sugeria um local específico na fazenda onde um crime havia ocorrido. Seria o antigo celeiro onde o baú foi encontrado ou algum outro lugar que ele ainda não conhecia? A sensação de que seu pai estava envolvido em algo muito maior do que ele imaginara era esmagadora. Clara, percebendo o tormento de Rafael, pegou em sua mão, oferecendo apoio silencioso. Rafael, precisamos entender o que é essa substância e o que aconteceu com Arthur. Parece que essa chave abre o baú, e o baú contém a prova que Arthur escondeu, ela ponderou. Rafael concordou. Aquele baú de madeira escuro no celeiro era sem dúvida o próximo passo para desvendar esse mistério. No entanto, a possibilidade de que o lobo ou seus descendentes estivessem em busca da mesma coisa, talvez até já estivessem na propriedade, rondava seus pensamentos, intensificando a urgência e o perigo. Enquanto a noite caía sobre a fazenda Boa Esperança, lançando longa sombra sobre os jardins impecáveis e a fachada de madeira nobre, Rafael sentiu o peso da responsabilidade. Ele não estava apenas desvendando um mistério, ele estava desenterrando o passado de sua própria família, um legado de segredos e perigos que ameaçava desestabilizar a paz que ele tanto lutara para construir. A fazenda, que ele considerava seu porto seguro, revelava-se agora um campo minado de verdades ocultas. A busca pela verdade se tornava uma corrida contra o tempo, e a cada passo o perigo se tornava mais iminente. A decisão foi unânime. O baú de madeira escura no celeiro precisava ser aberto. Rafael e Clara, armados com as informações do diário de Arthur Nogueira, retornaram ao local com uma mistura de apreensão e determinação. O antigo celeiro, antes apenas um depósito empoeirado, agora parecia um palco para a revelação de um segredo sombrio. A luz fraca que entrava pelas frestas do telhado criava um jogo de sombras que intensificava o suspense. A cada passo, o ranger das tábuas do chão ecoava na quietude do local, amplificando a tensão que pairava no ar. A fazenda Boa Esperança, com sua mistura de luxo e rusticidade, guardava em seus cantos mais remotos os ecos de um passado que se recusava a ser silenciado. O baú, com o seu brasão do lobo gravado na madeira, estava exatamente onde o haviam deixado. Rafael se ajoelhou, examinando a fechadura. Ela era mais complexa do que as outras, com um mecanismo que exigia uma combinação específica ou talvez uma segunda chave, algo que Arthur Nogueira havia escondido para garantir que apenas alguém com as informações corretas pudesse acessá-lo. Rafael lembrou-se de uma passagem do diário onde Arthur mencionava ter criado um quebra-cabeça para proteger sua última revelação. Seria a chave de bronze uma parte dele ou apenas uma distração para o real acesso? Enquanto Rafael tentava decifrar a tranca, Clara revisava as últimas páginas do diário, buscando qualquer pista adicional sobre a combinação ou a substância. Ela encontrou uma série de números e símbolos rabiscados nas margens de uma página, entre anotações sobre a colheita daquele ano. Rafael, olhe isso! São números, e esses símbolos não seriam as constelações que Arthur gostava de observar do alpendre? Ele parou, seus olhos fixos nos rabiscos. Arthur era conhecido por sua paixão por astronomia, e as constelações eram um de seus temas favoritos. A combinação de números e símbolos parecia ser a chave para desvendar o segredo do baú. Com base nas anotações de Arthur e nas constelações, Rafael testou a sequência na fechadura do baú. Ele girou os discos, cada clique um som alto no silêncio do celeiro, seguindo a ordem que Clara decifrava. O último disco se encaixou com um clique audível, e a tampa do baú se abriu lentamente, revelando um interior forrado de veludo, surpreendentemente intacto.
Lá dentro, envolto num pano de seda envelhecido, havia um pequeno frasco de vidro escuro, contendo um líquido denso e fosforescente que brilhava com uma luz esverdeada e enigmática. Ao lado do frasco, uma pasta de couro com documentos e um segundo diário, este menor e mais pessoal. Rafael pegou o frasco com cautela. A substância, apesar de sua beleza etérea, emanava uma energia estranha, quase palpável. Clara olhou para ele, seus olhos arregalados. O que é isso, Rafael? O que Arthur estava escondendo? Rafael abriu a pasta de documentos. Lá, encontraram relatórios técnicos detalhados, mapas de jazidas e, o mais chocante, análises de amostras que confirmavam a existência de um mineral raro e de alto valor radioativo. Era uma substância poderosa, com potencial tanto para cura quanto para destruição. O Projeto Lotus não era uma mina de ouro comum, era algo muito mais complexo e perigoso. O segundo diário, menor e com a caligrafia mais íntima de Arthur, revelava a verdade aterradora por trás da substância. Era um veneno potente, desenvolvido por uma organização criminosa que se infiltrou no Projeto Lotus com o objetivo de usá-lo para fins ilícitos, incluindo assassinatos políticos. Arthur havia roubado uma amostra e os documentos que provavam a ligação de um grupo perigoso com o projeto, justamente para ter algo para negociar e se proteger. O Lobo era o líder dessa organização, um homem cruel e impiedoso, cujo verdadeiro nome nunca era mencionado, apenas sua alcunha temida. As últimas entradas do diário de Arthur, escritas antes de sua morte, eram desesperadoras. Ele havia sido descoberto. O lobo estava atrás dele e ele sentia que seus dias estavam contados. Ele descrevia o dia em que o sangue foi derramado, um confronto violento no próprio celeiro, onde Arthur havia sido atacado e, embora ferido, conseguiu esconder a prova. A frase "onde o sangue foi derramado" não era uma metáfora, era a descrição de um crime real que havia ocorrido exatamente ali, no coração da fazenda Boa Esperança. O celeiro, que Rafael pensava ser apenas um depósito, era na verdade um local de um assassinato brutal. A revelação foi um choque. Rafael sentiu o peso da história de sua fazenda sobre seus ombros. Ele olhou para o frasco com o líquido fosforescente, agora com uma nova percepção. Aquilo não era apenas um segredo, era uma bomba-relógio. O lobo, quem quer que fosse, ainda estava solta, e a mensagem anônima, o telefonema e os sinais inquietantes na fazenda eram provas de que ele ou seus seguidores estavam em busca da substância e dos documentos que incriminavam a organização. A paz da fazenda Boa Esperança havia sido uma ilusão, e agora a sombra de um novo e perigoso desafio se erguia sobre Rafael e Clara, testando a força de seu novo amor e a resiliência de suas almas. A descoberta da substância tóxica e a confirmação de que o celeiro era o palco de um assassinato brutal transformaram a atmosfera da fazenda Boa Esperança. A serenidade idílica que antes permeava cada canto da propriedade deu lugar a uma tensão quase palpável. Rafael, com o frasco fosforescente e os documentos incriminatórios em mãos, sentiu o peso do passado esmagá-lo. Sua postura firme e dominante, antes sinônimo de segurança, agora carregava uma camada de seriedade ainda maior. A revelação de que seu pai, mesmo que indiretamente, esteve envolvido com pessoas tão perigosas era um golpe em sua imagem de homem de princípios inabaláveis. Clara, ao seu lado, mostrava-se igualmente abalada, mas sua determinação em apoiar Rafael era inabalável. Eles se trancaram na biblioteca, sentindo-se mais seguros entre as estantes altas e os livros que, ironicamente, guardavam agora mais um segredo terrível. Rafael analisava os documentos, buscando nomes, datas, qualquer detalhe que pudesse levar à identidade do O Lobo,
e a localização da organização. Os relatórios técnicos eram densos, repletos de jargões científicos, mas confirmavam a letalidade da substância e o perigo que representava nas mãos erradas. A riqueza silenciosa da fazenda, com seus móveis de madeira maciça e tapeçarias artesanais, parecia zombar da situação de perigo iminente que os envolvia, um contraste brutal entre o luxo e a ameaça. Enquanto Rafael mergulhava nos papéis, Clara tentava ligar para a polícia, mas a linha telefônica estava misteriosamente muda. O sinal de celular estava fraco ou inexistente. Uma sensação de isolamento, de serem cortados do mundo exterior, começou a envolvê-los. A fazenda Boa Esperança, outrora um refúgio, estava se tornando uma armadilha. Rafael levantou-se abruptamente, sua expressão tensa. Estão nos isolando. Eles sabem que encontramos a substância, não temos muito tempo. A realidade da situação os atingiu com força total. O lobo estava agindo e eles eram o alvo. O alarme da propriedade, um sistema de segurança moderno e sofisticado, soou de repente, um uivo estridente que rasgou o silêncio da noite. Alguém me havia invadido. Rafael agiu instintivamente, empurrando Clara para trás de uma das estantes. Fique aqui e não faça barulho, não importa o que aconteça, eu vou verificar. Ele pegou uma arma de seu cofre, uma pistola que ele guardava para proteção pessoal, e moveu-se com a agilidade e a cautela de um predador. Seus olhos, antes melancólicos, agora brilhavam com uma determinação implacável. Ele era o senhor daquele império e não permitiria que a paz da sua fazenda fosse roubada novamente. O som de passos pesados ecoava pelos corredores, misturado a sussurros abafados. Mais de uma pessoa. Rafael se posicionou estrategicamente, esperando a abordagem. As portas altas e as janelas com esquadrias elegantes que adornavam a casa principal pareciam agora barreiras frágeis. Ele ouviu o ranger da porta da frente sendo forçada. Invadiram a casa. O confronto era inevitável. Rafael sentiu uma mistura de medo e fúria. Medo pelo que poderia acontecer a Clara, e fúria pela invasão de seu lar, de sua paz recém-encontrada. Um vulto apareceu na soleira da biblioteca. Era um homem grande e musculoso, com uma máscara cobrindo o rosto. Atrás dele, mais dois. Onde está a substância? A voz era gutural, distorcida pela máscara. Rafael não respondeu. Sua arma apontada firmemente para o invasor. Não se aproxime! Ele rosnou, sua voz baixa, mas carregada de autoridade. O invasor riu, um som seco e cruel. Achou que poderia esconder os segredos do lobo para sempre, juiz. Isso pertence a nós, e vamos ter o que é nosso, custe o que custar. A menção ao lobo e ao seu título de juiz confirmava que eles sabiam exatamente quem Rafael era e o que eles procuravam. Um dos homens tentou flanquear Rafael, mas ele foi rápido. Um tiro disparado, atingindo o ombro do invasor, que caiu com um gemido de dor. A biblioteca, antes um refúgio de conhecimento, transformava-se em um campo de batalha. O cheiro de pólvora começou a permear o ar. A luta era desigual em número, mas Rafael tinha a vantagem do conhecimento do terreno e a fúria de quem defendia seu lar e a mulher que amava. Ele sabia que precisava ganhar tempo, proteger Clara e os documentos que incriminavam o lobo. A fazenda Boa Esperança, antes um cenário de opulência, agora reverberava com a violência. Enquanto o confronto se intensificava, Rafael sabia que a verdadeira ameaça não eram apenas aqueles homens mascarados, mas a mente por trás deles, o lobo que se escondeu nas sombras por décadas e que agora emergia para reclamar seu legado sangrento. A paz aparente da fazenda Boa Esperança havia sido quebrada, mas em meio ao caos, uma nova força surgia. Rafael, o homem milionário e imponente, ex-juiz, estava pronto para enfrentar seu passado e proteger seu futuro, custasse o que custasse.
O destino da fazenda Boa Esperança e o amor de Rafael e Clara seriam decididos naquele embate final. A noite na fazenda Boa Esperança, que começou com uma promessa de serenidade, desdobrou-se em um turbilhão de perigo e revelações. Rafael Antunes, o homem que buscou refúgio na quietude da vida rural, viu seu império de luxo ser invadido por fantasmas de um passado que se recusava a ficar enterrado. O amor que ele e Clara construíam, tijolo por tijolo, foi posto à prova de uma forma que eles jamais poderiam ter previsto. A substância oculta, o diário enigmático e a sombra implacável do lobo revelaram que a paz é muitas vezes apenas um véu tênue sobre verdades que aguardam o momento certo para emergir. Rafael, com sua postura firme e o olhar penetrante, agora enfrenta não apenas inimigos visíveis, mas a complexidade de um legado familiar que o puxa para as profundezas de um mistério que desafia tudo o que ele conhecia. O que o destino reserva para Rafael e Clara agora? A fazenda Boa Esperança, palco de tanta beleza e requinte, transformou-se em um campo de batalha, onde a verdade é uma arma e a confiança um luxo que poucos podem se dar. Será que o amor deles resistirá à tempestade que se anuncia? O lobo conseguirá seu objetivo e roubará a substância que Arthur Nogueira escondeu com a própria vida? As consequências dos segredos passados estão apenas começando a se manifestar, e a cada passo o perigo se torna mais iminente. A paz chegou à fazenda Boa Esperança. Mas por quanto tempo? O que o destino reserva para Rafael e Clara agora? Não perca o próximo episódio e desvende esse novo mistério. Inscreva-se no nosso canal Histórias de Amor e Segredo para não perder nenhuma atualização e comente abaixo de que cidade e país você está assistindo.